Bom dia, Raila. Sou o Bruno. Organizei aqui os macetes muito bons para português, de verbos, numerais e uso dos porquês, que vai cair na prova na semana que vem. Vou utilizar minha mão para ir guiando nas palavras. Peço de antemão desculpa caso venha uma palavra aqui no vídeo que não dá para entender logo de cara, que eu fui escrevendo com minha letra. Mas vamos lá. Bom, primeiro vamos começar com verbos. O que são verbos em português? São palavras que indicam três tópicos importantes: ação, estado e fenômeno da natureza. Ação é quando a gente pratica algo, a gente toma a iniciativa para realizar uma atividade. Eu separei aqui exemplos de verbos bem corriqueiros de ação: correr, pular, estudar, comer e brincar. Todos esses são ações que nós praticamos com autonomia. Então a gente corre, pula, estuda, come e brinca. Estado tem a ver com um sentimento. Como que nós estamos diante de uma determinada situação ou de um determinado momento. Aí eu separei aqui mais verbos, que é o verbo ser, o verbo estar, parecer e ficar. Então, quando nós começamos a observar o estado com os seus respectivos verbos, para facilitar o estudo, a gente relaciona a sentimentos, a pensamentos. Como que nós nos comportamos diante de um determinado acontecimento, de um fato, de uma notícia, por exemplo. Fenômeno da natureza é tranquilo. São verbos que indicam ações, mas não nossas, e sim da natureza. Então, por exemplo, chover, ventar, trovejar, amanhecer, anoitecer, entardecer, são verbos que correspondem a ações, fenômenos da natureza, não da gente, da natureza, certo? Por que é importante ter uma base boa e identificar verbos que indicam ação, estado e fenômeno da natureza? Porque mais para frente, Raila, você vai estudar uns assuntos que são barra pesada. Tempos verbais, vozes verbais, regência verbal. Faltou aqui eu escrever concordância verbal, que também faz parte. Esses assuntos aqui eu não vou falar hoje, que já são do Fundamental 2. Agora, conjugação verbal, provavelmente você vai ver ou nesse ano ou no ano que vem. A parte de conjugação verbal. Agora, tempo verbal, vozes verbais e regência, você vai estudar no Fundamental 2 e tem que ter uma base muito boa daqui, ó. Saber identificar o que é um verbo de ação, o que é um verbo de estado e um verbo que indica fenômeno da natureza. Aí vamos lá, eu organizei aqui frases completas, cada uma com o verbo respectivo. Então essa é a primeira. A menina está feliz hoje. Está. Olha o verbo. Está, que é do verbo estar. Aqui, ó, está. Então, está é o verbo que indica estado. Vamos para outra frase. Um menino corre no parque. Olha o verbo corre, que é do verbo correr. Aqui, ó. Correr. O menino corre no parque. Relembrando um pouco de sujeito. Quem seria o sujeito aqui nessa frase, Raila? O menino. É o sujeito. Sujeito simples. O menino corre no parque. Quem é que está correndo no parque? O menino. O menino que está praticando a ação de correr no parque. Aí vamos para cá. Choveu muito durante a noite. O verbo tá bem aqui, ó. Choveu. Que é um fenômeno da natureza. Chover. Cai muito em prova. Choveu, anoiteceu, amanheceu. Tanto que eu já coloquei uma frase que cai muito em prova o verbo chover. E note que, diferente da frase aqui anterior, nessa frase não há sujeito.
Porque quando eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza, obrigatoriamente a frase ela se torna oração sem sujeito. A gente chama de oração sem sujeito ou na gramática de sujeito inexistente. Mas não vou entrar muito na parte de sujeito não. Eu utilizei da analogia para você entender que aqui eu tenho um menino que pratica a ação de correr, a ação é dele, enquanto aqui é uma ação da natureza, não é do menino, é da natureza, pelo verbo chover. Vamos virar um pouquinho a página e vamos agora conversar sobre numerais. Então, o que é que são numerais? São palavras, Raila, que servem para contar as coisas ou dizer em que posição elas estão. O principal para a prova é saber os tipos de numerais. Cardinais, que explicam quantidade. O famoso 1, 2, 100, 50, 200. Quando a gente escreve por extenso. Então, quando nós escrevemos um número por extenso, automaticamente estamos convertendo em numeral cardinal. Cuidado, que os ordinais é diferente. O numeral ordinal, ele indica ordem ou posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. O multiplicativo é o dobro e triplo. Dobro e o triplo. São numerais que indicam aumento de quantidade. Então você tem o numeral cardinal, que é a quantidade inicial, e você vem para o multiplicativo, que é o aumento da quantidade inicial. Então o aumento é o quê? Numeral multiplicativo. O fracionário é quando você divide. Então, por exemplo, a metade, um terço. Nós utilizamos muito numerais fracionários quando a gente estuda frações em matemática. Aí quando você estiver estudando frações, aí você vai entender os numerais fracionários bem melhor. Mas quando eu digo um quarto, um quinto, dois terços, são numerais fracionários. Aí eu separei aqui mais frases para a gente conversar. Então, ó, comi metade da maçã. Olha aqui, ó, numeral. Numeral fracionário, metade. Eu quero o dobro de livros. Dobro é um numeral multiplicativo. E a terceira, ela chegou em primeiro lugar na corrida. Numeral ordinal. Primeiro. Certo? E para terminar, o uso dos porquês. Basicamente são 4 tipos de porquês que nós utilizamos na rotina diária. Pode perguntar a Carlos, que ele utiliza isso aqui. Então vamos lá. Porquê separado, sem acento, a gente usa sempre quando vai iniciar uma pergunta. Porquê junto sem acento? Resposta. Quer começar uma resposta? Comece escrevendo com o porquê junto e sem acento. Porquê separado e com acento nós utilizamos no final da pergunta. Então, o porquê separado sem acento a gente usa no início da pergunta e o porquê separado com o acento, circunflexo, que é o chapeuzinho, nós utilizamos no final da pergunta. E o porquê junto com o chapeuzinho é quando a gente quer dizer na frase o motivo, a razão. Aí nas frases você vai entender. Então aqui, ó. Por que você não foi à escola? Porque separado sem acento. Porque eu estou iniciando uma pergunta. Aí aqui, ó. Não fui porque estava doente. Então você tá vendo? Não tem interrogação aqui nessa frase. Eu só tenho nessa de cima. Não tem aqui embaixo. Só faltou aqui o ponto final. Mas ó. Não fui porque estava doente. Então esse porquê aqui. Ele está o quê? Junto, sem acento, que indica uma resposta. Resposta da pergunta. Você está triste por quê? Ó, note que aqui eu não posso utilizar esse porquê. Eu tenho que utilizar este aqui, porque eu estou
no finalzinho da pergunta. Pode ver, ó, depois desse porquê já vem logo a interrogação, que eu já estou no final da pergunta. Então, quando eu estiver no final, eu tenho que utilizar o porquê separado com acento. E agora vamos para cá. Eu não entendi o porquê de tanta confusão. Esse porquê ele está junto com acento, porque indica o quê? Motivo, razão. Quer ver? Se a gente trocar isso aqui por motivo ou a razão, o sentido da frase continua o mesmo. Eu não entendi o motivo de tanta confusão. Eu não entendi a razão de tanta confusão. O sentido da frase torna-se o mesmo, mesmo eu trocando e substituindo esse porquê por motivo ou a razão. Certo? Pronto, Raila. Aqui está anotações bem importantes para a prova de português. Estude no final de semana, se prepare para as provas. Ouça a tia no reforço, a tia Niara. Ouça Carlos, seu pai. E que eu puder dar de suporte, estarei aí para contribuir. Beleza? Vamos embora.